Oi, gente. Estamos gravando mais uma aula aqui das férias. É, Mais uma vez eu vou conduzir uma prática restaurativa. Botei uma musiquinha bem inspirada no Qigong. Então vai ter algumas coisas do Qigong, outras adaptações, tá? Como foi na primeira aula. Só que a gente vai começar sentada e depois ficar de pé. Bom, qualquer coisa, se você sentir desconforto, pode adaptar o movimento e a gente vai seguindo. Vamos lá? A gente vai começar sentadas, com as pernas cruzadas ou só uma na frente da outra. Aí procura sentir os seus isquios lá no chão, topo da cabeça projetando para o teto. Imagina que está encostada numa parede, então cuidado para não ficar com o peso muito para frente. Sente lá esse eixo central, vai dar uma ativada no abdômen. Relaxa os ombros, relaxa os cotovelos, os punhos. Só fecha os olhos por um momento. Percebe como é que está o seu corpo. Leva a atenção para a respiração. E deixa o ar entrar, ocupar os espaços. E é só para o ar para fora. Afundando o abdômen. Pode abrindo os olhos devagarinho. Na próxima inspiração, a gente leva o queixo para o teto. Na expiração, traz o queixo para o peito. Inspira. Alonga o queixo para o teto. Solta o ar. Traz o queixo no peito e aciona o abdômen para empurrar esse ar para fora. Deixa os ombros pesados. Mais uma vez. Ativando o abdômen quando solta o ar. Centraliza. E agora leva o queixo lá em cima de um ombro. Em cima do outro. Vai o máximo que consegue da sua articulação. Procura dar oposição com o ombro para não levar para frente. Mantém os dois ombros abertos. Centraliza e a gente vai fazer um círculo grande com o nariz, queixo. Inspirando na parte ascendente do movimento, expirando na parte descendente. Inverte o sentido do círculo. Inspirando quando sobe, expirando quando desce, mantendo a coluna em crescimento. Chegando lá embaixo, a gente desenrola. Isso. Aí sobe os ombros lá na orelha e solta. Sobe ombro, escápula, costelas e solta. Sem perder a altura da coluna vertebral.
Sobe, 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 sobe e solta. Isso. Agora vamos circular os ombros, clavículas, escápulas. Afastando as escápulas lá atrás e aproximando. Deixa as mãos apoiadas sobre a perna. Respira junto com o movimento. Agora a gente vai fazer alternando um ombro e outro. Mobilizando um pouco mais a cintura, as costelas. Centraliza. Daqui a gente vai mergulhar a cabeça, curvar o abdômen e levar até lá embaixo, o topo da cabeça. Deixa pesar o tronco. E pode avançar com as mãos lá na frente. Continuar puxando a cintura para trás. Buscando os isquios. Buscando o chão com os isquios. Vem voltando. Desenrola. Aí a gente troca a perna que está na frente. Inspira, solta o ar e vem enrolando mais uma vez. Curva o umbigo lá para as costas. Tenta manter os isquios no chão. Deixa o tronco pesado. Pode ir avançando com as mãos lá na frente. E vem voltando com as mãos, desenrolando vértebra por vértebra. Daqui a gente começa, mantém a coluna ereta e começa um balancinho para frente e para trás. Focado aqui nessa articulação coxo-femoral. E quando for para trás, aciona o abdômen. Umbigo para dentro e para cima. Inspirando quando vai para frente, expirando quando vai para trás. Tenta ampliar esse balanço. Deixa os cotovelos relaxados, ombros relaxados. Isso, centraliza. Agora a gente vai começar uma torção pro lado da perna que está na frente. Torce o tronco com uma espiral e vamos circular esse tronco distorcendo aqui no centro e torcendo lá pro outro lado. Centraliza, desenrola aqui no meio e continua pro mesmo lado. Torce. Circula. Deixa as mãos sobre os joelhos. Torce lá para o outro lado e centraliza lá em cima. Inspira, cresce a coluna. Solta o ar lá embaixo. Torce para o outro lado. Centraliza. Inspira. Solta o ar.
Mais uma vez para esse lado. Centraliza. E a gente vai trocar a perna que está na frente e voltar com o balancinho frente e trás. Começa pequeno, sentindo aí essa conexão dos isquios com o chão, topo da cabeça com o teto. E vai aumentando, acionando o abdômen quando vai para trás, soltando o ar. Focando nessa articulação coxo-femoral. Isso, aí centraliza. E vamos torcendo a coluna na direção da perna que está na frente. Circulando lá embaixo e distorcendo. Fazendo uma espiral para o outro lado. Cresce aqui no centro, sobe o abdômen. Desce, solta o ar. Inspira no centro e solta o ar quando circula lá embaixo. Lembra de deixar os cotovelos relaxados, ombros relaxados. E mais uma vez para esse lado. Agora a gente vai trazer pé com pé e mergulhar lá embaixo de novo. Mantenha a coluna bem redondinha. Isquios buscando o chão. Topo da cabeça no chão também. Pode levar as mãos lá na frente mais uma vez. E traz as mãos de volta para perto, empurra o chão, vem desenrolando. Cresce a coluna aqui. Isso. E daqui a gente volta de novo nessa postura enrolada e a gente vai fazer uns balancinhos aqui, pulsando para baixo. Ativando o abdômen também nessas subidas, como se tivesse uma bola quicando aí no seu centro. Vai diminuindo, vem desenrolando, mais uma vez. Isso. Aqui a gente vira de lado agora para estender as pernas. Senta bem em cima dos seus isquios. Pode apoiar as mãos. E a gente vai dar uma rodadinha nas coxas, para dentro e para fora. Agora, aproxima um pouco mais os pés. E o mesmo movimento, só que pulsando para bater nesse pontinho aqui, bem na altura do joanete. Quem tem joanete, né? Na altura do metacarpo.
pontinho do baço pâncreas. A gente vai estimulando. Isso. Afasta um pouquinho as pernas. Faz um balancinho aqui com os calcanhares. Deixa rolar os isquios no chão também. E mantém a coluna em crescimento. Mantém esse abdômen ativo. Topo da cabeça para o teto. Isquios para o chão. A gente vai agora parar o movimento e só soltar o peso das mãos aqui sobre os joelhos, fazendo uma percussão corporal. Essa é uma parte da medicina preventiva, medicina chinesa preventiva, né? Para a saúde dos tendões, das articulações. Eu costumo muito fazer essas percussões. Aí aqui, ó, encostando seu dedo na altura abaixo da rótula, 4 dedos abaixo tem um pontinho do lado do osso da tíbia aqui, na parte mais gordinha, que a gente vai percutir também. Parte mais gordinha de fora da perna. Pode fazer com a mão fechada, como eu tô fazendo, ou com a mão de concha também. Isso. Aí pega um joelho de cada vez, flexiona. E aí, coloca a palma da mão, uma dentro, outra fora, uma na lateral de dentro, outra na lateral de fora, e move assim a pele em volta do joelho, movimentos circulares. Isso, vamos lá com outro joelho. Então, faz uma leve pressão para movimentar a pele na parte interna e externa do joelho, na lateral. Isso. Aqui a gente vem esquentando a região do sacro e região lombar, esfrega bem. Pode dar umas batidinhas. Isso, e a gente afasta um pouquinho mais as pernas, vamos fazer uma percussão batendo aqui na lateral das pernas, na lateral de fora, descendo por fora e subindo por dentro. Aqui pode ser com a faca da mão, como eu estou fazendo, com a lateral da mão. Ou se quiser pode ser com a mão de concha. Desce por fora. E sobe por dentro. Desce por fora. E sobe por dentro. Mais uma vez. Boa. Aqui a gente pode deitar no chão, abraçar os dois joelhos, rolar um pouquinho
para um lado e para o outro. Massageando o sacro no chão. E balançar um pouquinho para frente, para trás também, massageando aí a região lombar. Com os dois joelhos juntos a gente circula. Inverte o sentido do círculo. Isso. Desenrola os braços lá para o alto, as pernas lá para cima, dá uma chacoalhadinha. E aí balança as pernas lá para trás, soltando o ar. Isso. Rolando as costas no chão, ativando o abdômen aí para subir a pelve. E aí vem com as mãos no joelho, rolando para frente e para trás. Mantendo a coluna bem redondinha. Mais uma vez. Até sentar. E aí a gente vira nessa posição aqui. Sentada da criança. Isso. Pode fazer um balancinho. Então a gente desce, encosta a testa no chão. Empurra e volta e leva o peso lá no peito do pé. Desce, encosta a testa, volta, vai lá pro peito do pé. Tira um pouquinho o joelho do chão, solta o ar. Segura lá para trás um pouquinho. Balança, mais uma vez, e centraliza. Vamos lá para os 4 apoios. Daqui a gente circula sobre os 4 apoios, edificando a articulação do punho, dos ombros, da coxa femoral e do joelho. E inverte o sentido. Isso, centraliza. Aí a gente faz o nosso gato assustado, puxa a cintura lá pro alto, umbigo lá para as costas, inverte. Faz o arco, leva o externo na frente, isquios para trás, solta o ar, vai para a curva, alonga a lombar, inverte para o arco, solta o ar na curva, inverte para o arco. E mais uma vez. Inspira.
Centraliza, apoia os dedinhos dos pés no chão e senta lá no calcanhar um pouquinho. Faz essa pulsação alongando a planta dos pés, empurrando as mãos no chão, mantendo as costas eretas. E usa esse impulso para levar calcanhar para o chão e isquios para o teto. Indo lá para o triângulo, fica um pouquinho nessa posição. Buscando direcionar os isquios lá para o teto. Relaxa o pescoço. E aqui pode afundar o peso de um lado, do outro, flexionando os joelhos alternadamente. E vem caminhando com as mãos na direção dos pés. Daqui a gente vai afastar um pouquinho os pés. Deixa o tronco pesar um pouco. E aí vem flexionando os joelhos e descendo numa cócoras. Chegou lá na cócoras, apoia o peso na mão, empurra e sobe. Quadril mais uma vez. Desce, vai para cócoras. Peso para as mãos, empurra e sobe. Desce, cócoras. E volta, cabeça para baixo. E mais umas 3 vezes. Mais uma vez. Sobe. E aí vem aproximando os pés, o tamanho do seu quadril. Solta o tronco lá embaixo mais uma vez. Flexiona os joelhos e vem desenrolando, sugando o umbigo lá para as costas. Bem devagar, vértebra por vértebra. Isso, estamos de pé para continuar a segunda metade, fazendo o nosso Qigong. Agora o Qigong de pé. Então a gente vai começar apoiando bem os pés lá no chão e fazendo um balancinho para frente e para trás, sentindo esse peso ir para o calcanhar e para a ponta dos dedos. Mantendo a coluna ereta e o topo da cabeça lá para o teto. E os joelhos levemente destravados, tá? Isso. E aí desse movimento a gente vai vir para um círculo. Opa, às vezes acontece de exagerar, desequilibrar, faz parte. Encontra aí onde é que é o seu eixo. Inverte o sentido. Isso, centraliza agora. Fecha os olhos por um momento. Percebe a planta dos seus pés e o peso distribuído
por todas as bordas e extremidades. Isso. A gente flexiona os joelhos, afasta um pouquinho agora. Inspira, leva os braços lá para a lateral. Solta o ar, desce, vem trazendo lá de baixo essa energia. Passa aqui pelo centro, vira as palmas para cima, empurra o céu. Solta o ar, vem descendo os braços, afunda, vem trazendo. Empurra o céu, cresce assim. Isso, solta o ar quando desce. Inspira quando sobe. Desce o quanto você consegue descer, não precisa ir até lá embaixo, pode fazer um pouquinho aqui mais no alto, tá? Isso. E mais uma vez. Isso, centraliza aqui. Boa. Daqui a gente vai afastar um pouquinho mais ainda as pernas. Pode direcionar a ponta dos dedos para a lateral. E flexionar os joelhos aqui. Manter essa base, tá? Manter essa base. Trazer as mãos aqui para o centro, com a palma da mão virada para você. E a gente vai lançar uma flecha. Uma mão faz essa forma com 2 dedos e a outra puxa o arco, tensiona, aproxima as escápulas lá atrás e solta o ar. Volta para o centro, vira para o outro lado. Tensiona esse arco, aproxima as escápulas, forte nas costas e solta. Inspira quando tensiona a corda. Solta o ar quando solta. Se conseguir, mantenha essa base, joelho para fora. Vamos mais uma vez para cada lado. Isso, centraliza e volta com a base no centro. Daqui a gente vai fazer uma torção, vou mostrar para vocês de costas. A gente vai inspirar aqui, soltar o ar, trazer uma mão por trás das costas e outra lá na diagonal alta, olha lá para o seu calcanhar. Passa pelo centro, solta o ar, vai lá para o outro lado. Inspira e torce. Olha lá por cima, atrás do seu calcanhar. E torce. Estende a cintura, leva essa mão de cima lá na diagonal alta. E mais uma vez. Centraliza.
Daqui a gente afasta bem as pernas novamente. Pode direcionar o joelho para fora. E a gente apoia mesmo aqui as mãos no joelho, com os cotovelos estendidos, tá? E a gente vai rodar, torcer o nosso tronco, direcionar a orelha para o chão, orelha para o teto. Volta, inspira e roda lá para o outro lado. Solta o ar. Inspira, solta o ar. Como se estivesse tirando a água do ouvido. E com a coluna bem estendida, torcendo. Quando passa pelo centro, sobe um pouquinho o tronco e volta. Mais uma vez para cada lado. Centraliza e traz as pernas aqui para o centro novamente. Aí a gente vai, trazer as palmas das mãos aqui para o centro. Uma palma vira para cima, a outra vira para baixo. A gente empurra céu e terra. Solta o ar, traz as palmas para você e troca. Solta o ar, une as palmas aqui e troca. Crescendo a coluna. Isso, pensa nessa energia na palma das mãos e que é a mesma energia na sua coluna vertebral. Do cóccix até o crânio. Aqui a gente leva os dois braços para a lateral, solta o ar, vem trazendo aqui até a altura do peito e desce. Pega lá de baixo, traz até a altura dos olhos e desce. Vai lá por cima agora. E abre. Mais uma vez, altura do peito. Desce. Altura dos olhos. E sobe até o céu. Isso, mais uma vez esse movimento. Isso, terminou aqui. Daqui a gente inspira, de novo abrindo os braços, leva lá pro alto, vira as palmas da mão para você e vem soltando o ar e derretendo, descendo tudo lá pro chão. Desenrola, vai inspirando, empurrando os pés no chão, abrindo os braços. E solta o ar, vem desmanchando. Inspira, empurra o pé no chão, abre os braços.
Leva lá para o alto e vem escorregando, soltando o peso, flexibilizando as articulações. Mais uma vez para finalizar. E agora só desenrola, respira normalmente. Isso. Vamos partir para um outro Qigong aqui agora, Qigong dos símbolos. A gente começa com os pés unidos, abre bem os dedos, aciona aí o baixo ventre. Isso, e aí deixa os braços aqui numa forma levemente arredondada com um espacinho abaixo das axilas. E sente essa linha central, esse eixo central, essa é a posição do vazio. Aos pouquinhos vai elevando a mão esquerda lá na frente. O dedo médio vem na direção do terceiro olho. E vai descendo pelo nariz, boca, riscando essa linha central. Chegando abaixo do umbigo, cobre o centro e a outra mão cobre essa que é a semente germinal. Solta o ar, afunda os dois joelhos, afasta os pés. E agora a gente vai subir os braços estendidos, trazer as mãos perto do corpo e empurrar o ar para baixo. Inspira, solta o ar. Inspira e solta o ar. Esse é o movimento do elemento fogo, que sobe, e água, que desce. Procura fazer o movimento junto com a respiração, sentindo essa energia na palma das mãos. Agora daqui a gente faz o elemento madeira, sobe, vem para o centro, expande, e o elemento metal, condensa no centro e desce. A madeira sobe, expande, metal condensa e desce. Inspira quando o movimento expande, solta o ar quando condensa e desce. Elemento madeira e metal. Trabalhe a sua respiração total, desde o abdômen até o peito, até as costas, e voltando lá para baixo, de novo. Última vez. E daqui a gente faz o elemento terra, que a gente só se apoia aqui, com as duas mãos para frente, joelhos flexionados, coluna ereta, e mantém essa posição estável, como se a gente fosse o tronco de uma árvore. Tem as raízes lá no chão e as folhas lá apontando para o céu.
mas tem essa estabilidade, essa segurança. E continua respirando aí. Aos pouquinhos a gente começa a transferir o peso para um pé e para o outro e empurrar também uma mão e a outra nesse movimento que é o movimento do símbolo do yin e yang, do cheio e do vazio. Do que é pesado e o que é leve. Duas energias que vão se complementando e se transformando uma na outra. Então, o meu pé que está pesado, cheio, com o peso, e o outro que está vazio, vão se alternando. Isso. Desse movimento, a gente já vai partir para o outro. Eu vou mostrar de lado para vocês, que é rodar o moinho. Então, a gente vai direcionar o cotovelo lá para trás e desenhar um círculo com a mão, uma para frente, outra para trás, olhando para a mão de trás. Isso, puxando bem esse cotovelo lá para trás. Isso, centraliza. Daqui a gente vai fazer a moenda, né? Então, a gente começa pisando o pé da frente, transferindo o peso do pé de trás para o pé da frente, circula os braços, traz na linha dos olhos, empurra para baixo. Transfere o peso para o pé da frente, circula os braços, traz o peso para o pé de trás, mãos na linha dos olhos, empurra. Então, desenhando esse grande círculo agora nesse outro sentido. Presta bem atenção nesse apoio dos pés, que vai transferindo do pé de trás para o pé da frente. Mais uma vez. E traz o pé da frente para trás. Daqui já começa com o outro pé. O meu pé estrala, mas é normal, tá? Estralando aqui, tá movimentando. Lembra de prestar bem atenção nessa transferência de peso de um pé para o outro. Nesse movimento circular que a pelve também faz. Mais uma vez. E traz o pé da frente para trás. Isso. Daqui a gente traz as duas mãos. Vamos fazer as mãos primeiro, depois a gente faz junto com os pés, tá? Traz as duas mãos cruzando aqui no centro. E aí, como a gente fez outro movimento, uma mão vai para cima, outra para baixo. Volta para o centro, afunda. E uma mão vai para cima, outra para baixo. Um pouquinho mais aberto dessa vez. Volta para o centro. E agora a gente vai tirar uma perna. Subir. Isso, subir o joelho. Traz para o centro, transfere o peso.
empurro o chão. Solto o ar, empurro o chão. Solto o ar, transfere o peso dos pés e uma palma da mão para cima, outra para baixo. Empurro o chão com essa planta dos pés. Mais uma vez. Centraliza, inspira, solta o ar e agora a gente vai saudar as direções. Então, levando a palma da mão para cima, olha para o lado direito, desce. Levando as palmas da mão para cima, olha para o lado esquerdo, vira a palma para baixo e desce. Aí mão direita na frente, esquerda atrás, olha lá para frente. E mão direita atrás, esquerda na frente, eu olho para a mão de trás. Mais uma vez, direita, esquerda, mão direita à frente e mão direita atrás. Última vez. E agora a gente já vai direto para saudar as direções nas diagonais. Então a mão direita cruza, vai na diagonal da frente. Passa com as duas mãos, eu aponto para a diagonal de trás. Passo pelo centro, vou para a diagonal de trás. E com a mão esquerda, eu vou para a diagonal da frente. Centralizo. Então, mão direita vai à diagonal da frente. Mão direita aponta para a diagonal de trás. Mão esquerda vai lá para a diagonal de trás e mão esquerda para a diagonal da frente. Vamos mais uma vez. E aqui a gente passa nesse plano as duas mãos circulando juntas, joelhos levemente flexionados. Inverte o sentido do círculo. Mantendo o quadril estável e circulando bem a cintura. Centraliza. Aqui traz os pés na distância do quadril. E a gente vem só abrindo os braços. Encontra a ponta dos dedos lá em cima e vem descendo. Inspira, abre os braços. Une as pontas dos dedos e vem descendo. Isso. E traz lá de novo para o seu centro, abaixo do umbigo. Fecha os olhos um momento. Percebe como é que está o corpo agora, depois de toda essa prática.
Continua respirando lá nas mãos, na barriga, projetando o topo da cabeça para o teto, os isquios para o chão. E a gente une as palmas em reverência a esse conhecimento, a essa sabedoria ancestral. Espero que tenha sido gostoso para vocês essa prática, de fato restaurativa. O Qigong trabalha bastante com a energia, né? Trabalha através do corpo com a energia. Então espero que estejam se sentindo energizados aí. Obrigada, gente, e a gente se vê em breve.